galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é dia de dossiê e para falarmos sobre o quê? Para falarmos ainda mais sobre o escândalo do INSS. Sim, sei que já falamos muito sobre isso nos últimos dias, a imprensa tá comentando, até a Globo tá tendo que falar, não tá conseguindo abafar o que tá acontecendo, se bem que a Globo tenta passar aquele pano, né? Tentar direcionar o problema pro Lupe, salvar o Lula, mas gente... Ai, as últimas horas foram demais. A gente tem que falar de uma turma do barulho, que é a turma dos amigos do próprio Lula, do Disseu, do Carlos Garbas. Lembra do Carlos Garbas? O vídeo de hoje, aparentemente, estava seguindo um caminho de ser a gente comentar as principais notícias ligadas ao escândalo. Quero chegar na segunda parte para falar também do problema do governo Lula. Só que aí começa a aparecer uma coisinha aqui, aparecer uma coisinha a colar. Aí eu acho que a imprensa brasileira e o PT resolveram cutucar as pessoas erradas. Eles tentaram colocar a culpa em Bolsonaro. E qual é a participação de Bolsonaro em todo esse processo? E a participação é curiosa, porque quando você faz uma retrospectiva histórica para olhar Bolsonaro e a retrospectiva histórica até o governo Lula 1, governo Lula 1, governo Lula 1, Lula! Tem muita coisa pra gente comentar no vídeo de hoje. Eu não vou nem me estender na introdução, que é pra dar tempo de comentar sobre tudo. E você vê, quando a minha bochecha não volta, a musculatura fica dura. Tô empolgado. Lula! Mas vamos por partes. Apenas uma notícia aleatória pra gente começar de leve. INSS, grupo trazia idosos da Venezuela para aplicar fraude milionária. Você vê como é que são as coisas, né? Isso aqui é relacionado aqui. O delegado Caio Luchini afirmou que o grupo fraudava documentos e comprava residência fixa, viabilizando o acesso dos estrangeiros ao BPC. Aqui é outro escândalo. É porque a gente tá aí envolto na questão dos descontos da aposentadoria. Aí às vezes você nem olha pro lado para saber que outros escândalos estão acontecendo. Por isso eu coloquei essa notícia aqui no início. Calma, calma, que essa aqui é outra confusão. Lula, faça alguma coisa, Lula. Rapaz, estrangeiro tendo acesso ao BPC. Que coisa é essa, né? É isso aí, mas vamos que vamos. Procurador-geral do INSS, que comentamos no vídeo ontem, foi quem assinou um recurso junto ao TCU que, no frigir dos ovos, meio que tenta... impedir que as medidas que o próprio TCU, CGU, né, a editoria lá, para tentar suspender os repasses, né, entrasse em campo. Enfim. Esse procurador, investigado, recebeu escolta ilegal da Polícia Federal em aeroporto. Veja imagens. Virgílio Oliveira Filho. Uma imagem de 28 de novembro do ano passado mostra quando Oliveira Filho aparece acompanhado por Danilo Trento, empresário que chegou a ser investigado na CPI do Fica em Casa em 2021 nas apurações sobre venda de um imunizante indiano ao Ministério da Saúde. Trento acompanhou Virgílio e teria pago por sua passagem em um voo de Brasília a São Paulo em 28 de novembro de 2024, segundo a Polícia Federal. Na sequência, o procurador-geral embarca em um voo executivo a Brasília. Procurada, a defesa de Oliveira Filho informou que não iria se manifestar, pois só agora teve acesso aos autos. Beleza. E Danilo Trento negou que tenha pago pela passagem de Oliveira e disse que o encontro dos dois foi uma coincidência. Uma simples coincidência. Na chegada a Congonhas, Trento e o então procurador-geral do INSS são escoltados por um agente e embarcam em uma viatura da PF, que deveria ser para uso exclusivo em serviço por policiais, de acordo com o relatório. O uso da viatura e a escolta do agente da PF aparecem em imagens das câmeras de segurança do aeroporto de Congonhas. Com certeza também uma coincidência. E de coincidência em coincidência, a gente chega nessa linda coincidência e eu começo até a temer sobre o futuro profissional do Luiz Vassalo. Esse aqui é o rapaz que desenterrou esse escândalo do INSS. O que é que vai ser do Luiz Vassalo? Olha essa manchete. Entidade alvo da Polícia Federal por fraude contratou o filho do ministro da Justiça e Segurança Pública de Lula, o filho do ex-ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski. O Luiz Vassalo quer ser...
Eu não sei, né? Ele quer alguma coisa. O que é que o Luiz Vassalo quer com isso? Lula, dá um jeito aí, viu? Por isso que Lula defendia com razão, né? A regulamentação da mídia. Isso aqui é uma matéria golpista. Deve ser de extrema-direita. Uma das entidades investigadas pela PF, no envolvimento bilionário do esquema, né? Contratou o escritório do filho do Ricardo Lewandowski 4 meses antes da operação deflagrada na última quarta-feira. Em 2 de dezembro de 2024, a SEBAP acertou a contratação do escritório do advogado Henrique Lewandowski e de outras 2 bancas de advocacia, com o objetivo de representar institucionalmente a associação junto a vários órgãos federais, aspas, de forma a assegurar a manutenção do ACT, Acordo de Cooperação Técnica. Tá? O que é isso? Segundo Luiz Vassalo, esse tal ACT é o convênio com o INSS que permite os descontos de mensalidade associativa de aposentados e pensionistas. Entre os órgãos listados no contrato está a Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, que é uma pasta, vejam só, vinculada ao ministério comandado pelo Lewandowski. Além do órgão vinculado ao Ministério da Justiça, são citados no contrato atuação junto ao próprio INSS, a CGU, ao TCU, órgãos que começaram a investigar fraudes nos descontos a partir de dezembro de 2023, quando o Metrópolis publicou as primeiras reportagens revelando o esquema dos descontos indevidos. É você, Luiz Vassalo. Não seja humilde, não ceda o crédito para o Metrópolis. Por meio de nota, a assessoria do ministro Lewandowski afirmou que não há nem houve nenhuma atuação do referido escritório no âmbito do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Já o advogado Henrique Lewandowski afirmou por meio de sua assessoria que o documento obtido pela reportagem diz respeito a uma proposta de prestação de serviço na área do direito administrativo ao SEBAP e que não contempla atuação na esfera criminal. Eu não acho que a matéria é sobre atuação na esfera criminal. Eu acho que o Luiz Vassalo está falando sobre essa questão do ACT, né? Do acordo aí, né? O convênio com o INSS, que eu acho que é na área administrativa mesmo, né? Eu acho. Sou burro. Esclarecendo que jamais atuou em nenhum processo no âmbito do Ministério da Justiça e Segurança Pública. De acordo com o contrato. Aí agora, veja como é importante estudar na vida. E estudar direito. Direito mesmo. Não é só estudar bem, mas estudar direito. Vocês aí passando dificuldade, porque vocês, cara, escolheram a profissão errada. O valor dos honorários ficou definido em R$200 mil por mês, sendo 50 mil para o escritório do filho de Lewandowski por um período de 12 meses, totalizando R$600 mil em um ano. 50 mil por mês. E esse aqui é um contrato de vários. Óbvio que tem, né, pessoas trabalhando nesse dinheiro. Não é para pessoa só, mas tu fica vendo como são as coisas no Brasil, né? E é capaz de ser até pouco, esses 50 mil. Como é que a Globo vai explicar isso, né? Na verdade, a Globo vai abafar. A Globo não comentou sobre esse assunto em nenhum momento. A Globo não comentou sobre isso. A Globo tá com outras preocupações. Aí o Josias do UOL manda: assalto aposentado se torna 1º de maio de Lula um dia melancólico. Já não ia no 1º de maio. Agora, depois do roubo bilionário, né, Lula vai ficar bem longe dos sindicatos. Se bobear, vai fingir que nem amigo de sindicalista. Vai lá, Lula. Cola lá no cola lá no 1º de maio dos sindicatos, Lula. Parece lá, painho. Mostra aí que você não teme. Vá lá. Quero ver se o Lula vai. Uma notícia aqui, para dar um pequeno break, já avisar para vocês. A oposição, a direita, já obteve as 171 assinaturas necessárias para protocolar a CPI. A turma se movimentando na Câmara dos Deputados. Ali, né? A oposição consegue assinaturas para a CPI do INSS. Quem capitaneou foi o Coronel Crisóstomo. Agora é saber se Hugo Mota vai pautar a CPI. Porque cabe ao presidente da República fazer isso. E eu acho que é muito importante na investigação como essa e ter celeridade para a implantação desta CPI. Agora sim, no universo que você de coração, falando de coração mesmo, posso estar... porque isso jamais aconteceria. Essa possibilidade jamais aconteceria. Mas aquela típica coisa que se a gente estivesse num país minimamente anormal, porque o Brasil é muito além do anormal. Tu já pensou? Não, cara. Vamos passar agora para a anistia.
Aí o governo agora entrava em campo para aprovar realmente uma anistia em troca de não ter uma CPI. Deixa a Polícia Federal investigando. Mas não vai, né? Não vai, com certeza o governo vai entrar em campo para tentar cancelar ambas as coisas. Aí você vê aqui a nossa linda imprensa. Fraude no INSS. Não há espaço no orçamento para devoluções, diz economista. Tá, a gente sabe disso. E aí? E aí o pessoal já solicitou ao judiciário para abrir um crédito extraordinário para devolver o dinheiro. Eu fico de cara, como nesses casos, e a gente viu aí até a turma do 8 de janeiro, onde o governo, né, impõe multas milionárias para as pessoas, né, para eles arcarem com prejuízo. Por que nesse caso aqui não pode cobrar dos ladrões que eles arquem com prejuízo? Por que não cobrar dos ladrões? Por que não cobrar dos ladrões? Aí no meio de toda a confusão, aparece a turma da Globo. Jéssica Camarote. O presidente Lula tem uma dificuldade pessoal para demitir. Por isso, o ideal para setores do governo seria o próprio Lupe se adiantar e pedir para sair. Porque, de fato, ele está fazendo sangrar o governo com esse escândalo. Mas peraí. Jéssica Camarote, eu sei que as pessoas que assistem a Globo, elas têm um déficit, né, intelectual gigantesco. Elas são desprovidas de capacidade de raciocínio. Mas como é que você quer ser presidente da República? Você quer liderar um país. Ou seja, você está falando que você está apto para tomar decisões duras, decisões importantes e muitas vezes decisões impopulares. Como é que Gerson Camarote quer convencer os abilolados, as pessoas que assistem a Globo, que o problema é Lula não consegue demitir, Lula tem esse problema, dificuldade pessoal? Não, cara, isso não existe. Isso não existe. Mas isso não existe. Na hora de trazer, né, um grupo de pessoas com uma proximidade pessoal muito grande para perto, vocês ficam em silêncio. Vocês não veem nem conflito de interesses. Agora, na hora que é para demitir, vocês inventam 1001 desculpas. Vocês inventam 1001 desculpas. Não tem como levar isso daqui a sério. É a Globo tentando mais uma vez direcionar o problema pro Lupe e tentar blindar o Lula. Isso não vai acontecer. E a Globo está muito empenhada nisso. Quer outro exemplo? Olha essas duas manchetes. Olha essas duas manchetes. Só uma colocou um aposto. Só uma colocou uma explicaçãozinha. A CNN vai no fato. Lupe defende ex-presidente do INSS investigado, altamente qualificado. A matéria da Globo. Lupe defende presidente do INSS, demitido por Lula. Homem altamente qualificado. Para que falar que foi demitido por Lula? Foi Lula que demitiu? Foi Lula que demitiu? O Lula que demitiu. O Lula que demitiu. O Lula não tem problema? O Gerson Camarote não falou que o Lula tem uma dificuldade pessoal? Ué, ele tem ou não tem dificuldade para admitir? Aqui é a Globo tentando mais uma vez blindar Lula do escândalo que está no centro do governo dele. Isso daqui é propaganda, isso daqui não é jornalismo. Isso aqui não é jornalismo, isso aqui é propaganda. Mais uma da Globo. Se você assiste Globo, se você conhece pessoas que assistem Globo, cuidado. Peçam para elas aí realmente tomar cuidado porque elas estão emburrecendo. Mas vamos lá. Aqui as coisas agora começam a ficar mais engraçadas. Desde quando o escândalo começou, a turma do PT, né, a turma do PT, eles inventam tudo que for possível e impossível para tentar tirar o deles da reta. Aí, acredite se quiser, eles estão tentando colocar a culpa em Bolsonaro. Não é culpa de Bolsonaro. A culpa é de Bolsonaro. Foi Bolsonaro aí que começou com o problema. O Poder 360 comenta, né? Deputados do PT vão culpar Bolsonaro por fraude no INSS. Congressistas defendem que a investigação seja aprofundada e chegue à origem das fraudes nos descontos das aposentadorias. Beleza. Vamos olhar a origem mesmo. Vamos olhar a origem de tudo que está acontecendo. Vamos olhar. Tem a matéria da Veja aí que eu acho que se o petista ler, os petistas não vão querer chegar na origem. Mas beleza, né? Eles vão culpar Bolsonaro, como é o padrão de sempre que o PT faz.
Aí, a imprensa amiga, como você pode ver ali a Folha de São Paulo, uma investigação como essa seria mais difícil no governo anterior. Seria mesmo. Realmente seria mais difícil. Porque no governo anterior, principalmente isso daí, né, dificilmente estaria acontecendo nas proporções que você está vendo aí, né? Tanto que todo mundo olha aqui, mais de 60% do que estava acontecendo, mais de 60% das movimentações se deram a partir de 2023. Os valores cresceram vertiginosamente na era Lula. E aí a Anitta coloca ali duas notas, né? Falando, a cara nem treme. Os leitores, né, da extrema imprensa nunca falham. A própria matéria da Globo, agora, do dia 25. Tô até surpreso, né? Congresso revogou em 2022 norma para combater fraudes com descontos no INSS. Então, o Congresso também tem uma certa participação nisso, né? Congresso anula... Aí, isso aqui é a Globo. A Globo não pode colocar o nome de Bolsonaro no meio. Aí veja a diferença, né? E a mesma Geralda Doca, ó. É a mesma Geralda Doca que tenta blindar o Lula. Por que a Geralda Doca não colocou essa informação? Ela, que gosta de trazer informações extras, né? Ex-presidente do INSS demitido por Lula. Ela que gosta dessa informação extra porque ela não coloca. Ó. Congresso anulou lei de Bolsonaro que combatia fraudes. Por que, Geralda Doca? Por que, Geraldinha? Por que você é assim? Na hora de blindar Lula e ajudar a passar pano pro absurdo, você vem com malabarismo. Na hora de falar a verdade sobre Bolsonaro, você omite o nome dele. Antes da gente se aprofundar sobre o papel de Bolsonaro nessa confusão, vamos falar um pouco mais do consórcio, né? Você vê a Folha de São Paulo escolhendo a dedo o seu leitor extremista para tentar, né, atacar o governo Bolsonaro e passar um pano pro Lula. Também a Folha de São Paulo, com sua jornalista mais petista de todas, a Mônica Bergamo, essa realmente é bem petista, olha a preocupação deles. Grupos bolsonaristas exploram fraude no INSS para colocar rótulo de corrupção em Lula. Precisa? Ainda precisa. Ainda precisa colocar o rótulo depois de tudo que aconteceu, todo o histórico do PT? Ô, Mônica, sério, eu sei que tu é petista, mas não força a barra, bicho. A oposição tem aproveitado o tema para associar a imagem de corrupção ao governo, que não está conseguindo se defender nas redes, com novos fatos sendo revelados diariamente. Isso ajuda a manter o tema em evidência e aumenta a pressão sobre o governo para que dê uma resposta incisiva. E aí, hoje já dá para falar, né? Quando é que começa a confusão mesmo? Dia 24, vamos botar assim, dia 24 mesmo, o tema começa a pegar. Dia 24. Foi dia 23, dá botar no meio dia. Hoje dia 30, né? Estamos entrando no 7º dia. Estamos diante de mais um evento que rompeu a barreira das 120 horas. A barreira dos 5 dias. Um assunto se mantém em destaque por mais de 5 dias não é brincadeira. E você sabe que quando isso acontece, isso sempre respinga no Lula, em sua popularidade e a percepção que as pessoas têm sobre o governo. As 120 horas, gente, não é pouca coisa. Pouquíssimos são os eventos, assim, qual foi o último que a gente comentou? Acho que foi em janeiro ainda, a questão do Pix. Desde então, teve algum outro que durou mais esse tempo? Não teve. Olha o próprio julgamento de Bolsonaro. Não durou 5 dias, ninguém comentava mais. Tava falando de outra assunto, tava falando do Lula, tava falando de eleição, né? E a pauta da anistia também, beleza. Todo dia tem notícia, mas escândalo assim, coisas muito polêmicas. Desde o Pix a gente não via, né? Estamos de volta aí, né? Mais um escândalo envolvendo o governo Lula. Mas vamos continuar. Eu falei que eu queria comentar um pouco mais sobre a imprensa, né? Quando eu fui para ler a matéria da Mônica Bergamo, quando você abre o site da Folha de São Paulo, na parte direita tem uma coluna que são dos patrocinadores. Quem paga a banda, escolhe a música. E se não está escolhendo a música, tem algo estranho. Se não está escolhendo a música, tem algo estranho. Alguém está escolhendo a música por você. Óbvio, quando você vê postagem ligada à prefeitura, SESI, governo de estado, essas coisas, é o governo tentando se promover. Mas quando você vê assim uma
Fundação Itaú? Fundação Itaú? Por que a Fundação Itaú tem que divulgar, né? Arte, cultura e educação podem transformar o futuro. E esse aqui, a Corsã do Rubens Ometo, promovendo uma transição energética segura e eficiente. Sicredi, ONU declara 2025 o Mundo Internacional das Cooperativas. Aí você fica vendo assim as coisas, se pergunta, né? Rapaz, vá lá procurar uma matéria falando mal do Itaú. Procura lá uma matéria falando mal do Rubens Ometo. Itaú apoia quem? Lula Bolsonaro. Rubens Ometo doa quanto para Lula? Foi ou não foi o maior doador individual da campanha do Lula? Foi ou não foi o primeiro empresário a ser recebido pelo Lula? Tá ou não tá com assento no conselho do Lula? Quem paga a banda escolhe a música. Aí você entende porque a Folha de São Paulo pegou aquele comentário de determinado leitor. Deve ser para agradar os seus patrocinadores, né? Fica aparecendo, pelo menos, né? Não dá para cravar, mas fica aparecendo. Fica aparecendo. Mas vamos continuar. Qual o papel de Bolsonaro em toda essa confusão? Bom, a gente já viu que o governo lá atrás, né? O Congresso suspendeu a lei do governo Bolsonaro. O Saul Cristos comenta, com 18 dias de governo, 18 dias de governo, Bolsonaro enviou ao Congresso Nacional a medida provisória 871/2019, que estabelecia uma série de ações para coibir as fraudes do INSS. MP, medida provisória, já está valendo na hora que entra em campo. Entre elas, a regra que obrigava a revalidação anual das autorizações de desconto em folha dos beneficiários aposentados. E na hora de revalidar, era capaz de entrar em contato com o cara que falou, não, mas eu nunca nem autorizei isso, eu quero meu dinheiro de volta. Você vê, né? Aqui está cortado, mas dá para ler. Institui programa especial para benefícios com indícios de irregularidade, deve ser do programa de revisão de beneficiários por incapacidade, bons desempenho, blá, 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 irregularidade do monitoramento, benefício, enfim, perícia médica, outras providências. Presidente da República, usou sua atribuição. Parágrafo 7º. Na hipótese prevista no inciso 5 do caput, a autorização né? A autorização de desconto deve ser revalidada anualmente nos termos do dispositivo no regulamento. Após a articulação das entidades sindicais, durante a tramitação dessa medida provisória, esse prazo de revalidação foi ampliado para 3 anos, a partir de apenas 31 de dezembro de 2021. O governo queria anualmente. Aí entra em campo os lobistas. Será que o careca do INSS, que é o lobista que a imprensa está apresentando, entrou em campo aqui nesse momento? Mas a medida provisória original do governo Bolsonaro não falava em 3 anos. Se o PT está disposto, né? Se o PT realmente está disposto a ir no passado, cavar o passado para a origem do mal, o PT vai tentar descobrir quem são os lobistas que entraram em campo aqui nesse momento. Quem foram os lobistas, né? Como se deu essa linda iniciativa, essa grande ideia de modificar, né? Você vê que está ali a página oficial do Senado. Mesmo com prazo estendido para 3 anos, as entidades articularam e conseguiram revogar esse prazo. 3 anos era pouco. Tem que revogar. Argumentando que isso era prejudicial aos beneficiários. E fizeram isso embutindo a revogação de maneira sutil no meio de outra medida provisória que tratava de microcrédito digital. E aqui, o Congresso mudou regras e solicitou manutenção de descontos irregulares no INSS. Tá aqui, a razão de o prazo enviado pelo governo em 2019 era de revalidação anual. Governo, né? Nunca cita Bolsonaro, essa é a imprensa. Aí depois ele coloca aqui na lei onde que o pessoal, né, revogou a revalidação. Portanto, fica evidente que essas entidades, todas ligadas à esquerda, desde o início, sabotaram qualquer tentativa de estancar esse tipo de fraude que ocorre desde os anos 90. Basta ver as ligações políticas dos envolvidos para saber quem lucrou roubando os aposentados. Aí ele coloca na notícia, 22 de junho de 2022. Em entrevista na rádio, o presidente da Cobap fala da vitória na Câmara que revoga a obrigatoriedade da revalidação. A Cobap celebrou essa vitória. Foi uma vitória!
Lula, faça alguma coisa, Lula. Faça alguma coisa. Deixa eu ver só um negócio aqui rapidinho. Pera aí. Ah, não. Eu tava aqui na dúvida. Eu fui na dúvida se era a Cobap, mas não é a Cebap. É a Cebap aqui. É que esses BAP é tudo parecido. Eu falo, será que é a mesma? Eu nem tinha me atentado a isso. Mas não é não. O governo Bolsonaro foi acossado por uma horda de vagabundos e parasitas da máquina pública que não iria entregar facilmente os esquemas que os mantém há anos no poder e financiando campanhas de seus aliados. Essa é a realidade. Que mofem na cadeia ladrões de velhinhos. Mas calma. Na introdução eu falava até do governo Lula 1, né? E o PT está disposto a ir nas raízes do problema. Pois bem, as raízes do problema. INSS ignorou 6 alertas e atendeu interesses de entidades suspeitas. Será que o PT vai realmente na raiz do problema? Porque a raiz do problema parece que está no governo do PT. Depois do grande sucesso do Mensalão, Petrolão, Arrozão, agora é a vez do Aposentão. Parabéns a todos os envolvidos, vocês são cúmplices. Mas quem traz mais informações é a Veja. Ontem, 9 da manhã, a Veja publica essa nota. Relatório do INSS mostra que o governo poderia ter barrado fraudes em 2024. E o Robson Bonin tem um ponto muito bom e uma informação histórica melhor ainda. A pergunta sem resposta é por que o governo Lula deixou a roubalheira correr solta durante meses, sabendo que poderia acabar com um problema numa canetada, como ocorreu na semana passada. Não foi na canetada? Semana passada? Por que não deram essa canetada antes? No centro do escândalo, o INSS acaba de divulgar um relatório de 52 páginas, que na prática escancara como as entidades agiam para assaltar os aposentados com a conveniência e, pasmem, o financiamento público do próprio governo que bancava o sistema usado pelos sindicatos para tirar dinheiro dos idosos. Será que o PT realmente vai querer ir atrás da origem do problema? O documento é de setembro de 2024, mas a ordem para interromper a roubalheira só se deu na semana passada, depois da PF jogar no ventilador o absurdo ocorrido na Previdência. A investigação foi solicitada pelo então presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, em maio do ano passado, nomeado por Lupe. Ele foi demitido a mando de Lula, que preservou Lupe no cargo. Não é bom cenário para o ministro da Previdência no governo. A Polícia Federal investiga hoje, se o Lupe foi incompetente, se prevaricou ou se acobertou companheiros do seu partido e outros aliados políticos na trama. A investigação está avançando. A próxima fase é definir o papel de Lupe nisso. E agora o grande finale. Quem conhece o INSS por dentro diz que os últimos escândalos ocorridos no órgão, seja por corrupção ou incompetência, a fila da Previdência tem 2,5 milhões de pessoas, um quadro de colapso, segundo técnicos do mesmo órgão. São responsabilidade de um único grupo que controla a repartição há anos. Grupo que controla a repartição há anos. Bom, o PT está disposto aí, a olhar, como eles falaram, o passado da situação, a origem de todo o mal. Pois bem, então, já que o PT quer olhar a origem, e o pessoal está falando aí que vem de anos, o Dom Lancelotti fez aqui uma pequena pesquisa de nomeações no Diário Oficial da União, que eu acho que pode ajudar o PT, ajudar o Lindenberg, toda a turma aí que está em busca de achar o verdadeiro culpado. INSS, quem são os servidores suspeitos de participar de esquema bilionário? O que é que o Robson Bonin diz? Que, rapaz, a turma que está causando está aí há anos, criando confusão. E o Dom Lancelotti comenta, quem são os servidores suspeitos de participar de esquema bilionário? Vamos lá. Um deles, Giovanni Battista Spieker. É esse aqui, ó. Giovanni Battista. A gente vai falar desse cara. A gente vai falar do Stefanuto. E vamos falar também do André Paulo Fidelis e mais de algumas pessoas. Veja só. Governo Dilma Rousseff. Em 2015,
Enquanto Gabas era ministro da Previdência, o Giovanni Batista foi designado por Elisete Berchiol, presidente do INSS, subordinada a Gabas, para gerente da Agência de Previdência Social Vila Velha. Então você vê que o PT trouxe de volta, né? O Lupe trouxe de volta, é o PT, porque é um cara que já estava na administração petista. Gabas foi ministro da Dilma depois. Gabas é petista. Um cara que já tinha cargo comissionado na era do PT. Então, é do PT. É o nome do PT. É o nome ligado ao PT. É o nome ligado ao PT. Não é apenas uma nomeação do Lupe. E você vê. Capaz, 2015, bicho. 2015 o cara já tava lá. Aí tá aí de novo. Será que aprontaram alguma coisa no passado? Porque a Veja falou que a turma que tá aí tá há muito tempo, né? A turma do barulho tá há muito tempo. Ô, rapaz, peraí que ficou fora do padrão. Onde acho? Peraí. Ficou com um zoom gigantesco. Agora tá bonitinho. Pera. Enfim, tá aí, ó. Enfim. Em março de 2023, o mesmo Giovanni voltou, 8 anos depois, foi designado para a função executiva de assessor da Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão pelo Lupe. O Lupe só colocou o nome que já estava ali ligado ao PT, né? Já estava lá ligado ao PT na época que o Gabas comandava tudo. Em maio de 2023, foi designado para a função executiva de diretor de benefícios e relacionamento com o cidadão do INSS, né? Mas quem assina essa autonomeação é o Lupe. Então você vê o cara vai crescendo, né, dentro do órgão, com certeza estava realizando um ótimo trabalho. E em junho de 2023, foi designado para a função executiva de coordenador geral de suporte de atendimento da diretoria de benefícios e relacionamento com o cidadão do INSS por Carlos Gabas. Tá ali. Carlos Gabas, desculpa. Carlos Lupe, tá ali. Mais uma vez, né? O cara crescendo dentro da empresa. Porque eu tô com Gabas na cabeça. Calma, vocês não entenderam porque eu tô com Gabas na cabeça. O Stefanuto, que é o presidente, foi indicação do Lupe, a priori. E tá lá, né? Ele colocou, bonitinho lá, sua nomeação. E aqui que vem um nome muitíssimo interessante. André Paulo Félix Fidelis. Vejam só. Essa nomeação não é de agora, de 2023, quando o Lula tomou posse. Não. Não. O que a Veja disse? Os problemas estão sendo causados por uma turma que comanda o INSS há muito tempo. Muito tempo, meu Deus. 27 de agosto de 2004. Governo Lula I. Em agosto de 2004, a Mirlando era o ministro da Previdência de Lula. Carlos Gabas, olha o Gabas, era secretário executivo de Lando. Foi designado chefe de seção de controladoria em Garanhuns por Carlos Gomes Bezerra, presidente do INSS, né? O André Paulo Fidelix, tá aí, ó. André Paulo Fidelix. Então, o cara que tá aí agora, um que foi afastado, você vê que o cara tá na máquina petista desde o governo Lula I. Então, aparentemente, não é indicação do Lupe, é uma indicação do PT. Será que são indicações do Carlos Gabas? Porque você vê a história do Gabas do PT sempre foi próximo dessa turma, dos fundos de pensão, da Previc. Teve até alguns escândalos também, né, envolvendo o Gabas antes do consórcio Nordeste dos respiradores. Carlos Gomes Bezerra, que era o cara que assinou ali, né? Era o chefe da seção de controladoria. O Carlos Gomes Bezerra era o presidente do INSS na época. Aí tu olha aqui, governo Lula I. Em abril de 2004, Carlos Gomes Bezerra foi nomeado diretor, né, pelo José Disseu. Então você vê assim que quando você olha a turma que tá aí, que foi afastada, eles não chegaram na coisa hoje. Eles não chegaram na coisa hoje. As pessoas que estão sendo afastadas
no escândalo de roubar dinheiro de velhinhos, já fizeram parte de governos do PT. Lula 1 até. 19 anos depois, André Paulo Félix Fidelis está estampando o Jornal Policial. E aí, Lula? Como é que se explica isso? Como é que a Globo consegue sustentar que a culpa é do Lupe? Como é que a Globo consegue ter a cara de pau de eximir o PT, sendo que você tem um nome aqui que faz parte do governo Lula 1? E aí? Me explica aí, me explica. Me explica. Porque eu não tenho explicação pra isso. Eu não tenho. E aí tá falando aqui do Gabas, né? Estávamos falando aqui do Gabas. Vamos falar dele? TCU livra Carlos Gabas por compra de respiradores não entregues. É um absurdo, né? Queria ver se fosse um secretário, se fosse um bolsonarista, pagar adiantado, comprando de uma empresa que vendia, que é especializada em medicina, né, ligada a cannabis, e nunca chegou. Pois bem, né? Vamos falar sobre isso. Vamos falar de mais alguns escândalos envolvendo a turma do Lula. Polícia Federal rastreia verba para respiradores e acha até compra de carros. A investigação da PF encontrou indícios de que os 48,7 milhões pagos em 2020 pelo consórcio Nordeste, então presidido pelo Rui Costa, atual ministro de Lula, ministro da Casa Civil, para a compra de respiradores que nunca foram entregues, foram desviados pela empresa contratada por meio de sucessivas transferências bancárias. Ao final, segundo a Polícia Federal, o dinheiro público bancou gastos particulares, como a compra de carros e o pagamento de faturas de cartão de crédito. Na época, o presidente do consórcio Nordeste, que reúne estados da região, Rui Costa, assinou o contrato com a Rempicare, que previu o pagamento adiantado da totalidade do valor. A empresa era especializada em medicamentos à base, né, de orégano. Ela nunca tinha fornecido esse tipo de equipamento, nem tinha experiência no ramo. Os respiradores nunca foram entregues e a totalidade do dinheiro até hoje não foi recuperada. Na semana passada, o plenário do TCU decidiu inocentar o então secretário executivo do consórcio, Carlos Gabas, que emitiu os empenhos para o pagamento antecipado. A decisão do pagamento antecipado contrariou o parecer da área técnica, que apontou uma série de irregularidades na contratação e recomendou a aplicação de multa. E aí? A turma que tá aí, que foi afastada, fez parte na era do Carlos Gabas. Olha o Carlos Gabas. Olha o Gabas. O Gabas tentou ser deputado uma vez, não venceu não. Mas tem uma foto linda abraçado no Lula. Aí a gente tá falando bastante da imprensa hoje, né? Da parcialidade. A imprensa, não sei porque chama de imprensa, né? Esses veículos de publicidade, né, que se comportam apenas para fazer a propaganda do governo. Vejam só a senhora Raquel Landim confessando, né, que não faz jornalismo. Biola, o que eu acho que mais choca nesses dois casos. Olha a vozinha, né? Aquela voz, não, meu Deus, de sofrida, de quem tá, né, triste por esse escândalo aí dos respiradores. Eu vou até te adiantar. Ela vai falar que a imprensa não investigou na época por culpa de Bolsonaro. Porque o negacionismo de Bolsonaro era prioridade. E não podia gastar tempo com isso. Porque tinha que combater, né, o negacionismo de Bolsonaro. Os recentes que estão agora no noticiário, tanto o caso do INSS quanto esse caso dos respiradores, que não é novo, mas que está voltando com mais detalhes graças à investigação do Aguirre e da Natália, é a disfarçatez de roubar do mais pobre ou daquele que está totalmente desprotegido. Porque no caso do INSS, você está roubando ali R$50, R$60, R$70 do aposentado. Daquele que recebe aquele mínimo para viver depois de ter trabalhado uma vida inteira e que está ali aposentado pelo INSS,
recebendo aquele pouquinho para sobreviver. E no caso dos respiradores, era um dinheiro que estava sendo destinado às pessoas que estavam morrendo sem ar na Covid-19, né? Será que é tão difícil da gente lembrar disso? Eram recursos que estavam sendo destinados a se procurar o mundo inteiro para tentar achar respiradores, equipamentos para trazer para as pessoas que estavam com falta de ar e morrendo sem ar nos hospitais. Então, é desse tipo de desvio que nós estamos falando. Daquele que está absolutamente vulnerável. Então, é a disfarçatez de conseguir usar esse dinheiro para a corrupção, de conseguir roubar o dinheiro de quem está morrendo sem ar. Né? Você rouba o dinheiro do aposentado e depois você rouba o dinheiro de quem está morrendo sem ar. E aí você puxando o fio da meada... Você vê, né? Ela primeiro mostra toda a indignação dela com os mais pobres, como se cabeça de cogumelo aqui não tivesse feito campanha pro Lula. O que está acontecendo no Brasil, tudo que está acontecendo no Brasil é de responsabilidade desses veículos de propaganda. Esses veículos de propaganda são os grandes responsáveis, porque eles mentem para a população. Eles fizeram a população acreditar que Bolsonaro era pior que Lula é um santo ungido, né, que deve ser canonizado por todos, quem tem que dar uma terceira chance para ele. Então esse sofrimento que o Brasil passa hoje é graças a todos esses propagandistas. Mas agora ela vai lá tentar justificar porque ela faz propaganda pro Lula. Especificamente, depois a gente pode falar mais da história do INSS, porque tem várias questões abordadas ali, mas especificamente do caso dos respiradores, como a Aguirre bem explicou, essa é uma história que não é nova. Essa história apareceu várias vezes na CPI da Covid e naquela época ela era bradada pelos bolsonaristas para justificar o negacionismo de Jair Bolsonaro. Então, toda vez que... Tá vendo? Era bradada pelos bolsonaristas para justificar o negacionismo de Bolsonaro. Não. É porque ele tava roubando. E o povo queria que investigasse. E vocês não queriam. Porque vocês não ligam pra vida nenhuma. Vocês até hoje ficam aí fazendo propaganda. Ai, 700 mil pessoas morreram por culpa de Bolsonaro. Foi Bolsonaro. Foi Bolsonaro. Né? Foi Bolsonaro que mandou fechar o país. Trancou o povo em casa. Foi o Bolsonaro que fechou metade do supermercado, né? Falou o que era essencial e o que não era. Ou foi Eduardo Leite? Não, porque Bolsonaro não queria comprar... realmente, esse foi o problema. Você entende como são as coisas? Esses propagandistas, ele ainda tem a cara de pau de tentar tirar o corpo fora. Se os velhinhos estão sendo roubados, cada jornalista do consórcio colocou um tijolinho nesse prédio. O roubo dos aposentados conta com apoio, né? Contou com a ajuda, na verdade, de cada um desses jornalistas propagandistas, fazendo propaganda descarada. Jair Bolsonaro queria justificar o seu negacionismo, justificar não comprar vacina, justificar desdenhar da Covid-19, justificar desdenhar da utilização de máscaras ou de qualquer outro método que pudesse ajudar as pessoas a sobreviver, porque a gente se lembra que em Manaus as pessoas também morreram sem ar porque se distribuía cloroquina. Sempre tinha alguém para falar dessa história dos respiradores. E a gente estava tão perdido, digo nós, a opinião pública, os políticos, a própria CPI, naquela confusão toda, naquele negacionismo tão intenso de Jair Bolsonaro, que estava até difícil olhar para esse crime, porque não dava para justificar aquele negacionismo de Jair Bolsonaro, né? Então, tomara que agora, com mais calma... Não dava, gente. Não é a opinião pública, são os propagandistas, quem vive de dinheiro sujo. Porque esse dinheiro que vocês ganham, dos patrocinadores que você ganha, para mim é um dinheiro sujo. Enfim, né? Ela lacrou na CNN, achando que ia ter o mesmo destino da Daniela Lima e ser promovida para Globo News, foi demitida. Parou no UOL. Continua lacrando aí para ver se um dia consegue ser contratada pela Globo. Agora, quem for louco que acredite nessa mulher, né? Vamos lá. Olha aí. Cada jornalista, ou pelo menos que se diz jornalista do consórcio, colocou
Um bloco nesse prédio chamado Lula 3. Governo Lula fecha contrato de 328 milhões de reais com empresa alvo da Polícia Federal. Esplanada serviço é investigada pela PF junto a grupo de empresas de setor terceirizadas por suspeita de fraude e licitação. Raquel Landim, eu não sei quantos blocos você colocou, mas você tá aqui. Como uma das mestres de obra, não uma das pedreiras. Agora, pedreiro mulher ou pedreiro? Porque pedreira é o lugar lá que se extrai as pedras. Você é uma pedreira, né? Tem o pedreiro e a pedreira. É uma pedreira, a Raquel Landim. Cada um de vocês colocou um tijolinho. Candidato a presidente do PT, Edinho Silva, é condenado por improbidade. Lembre que a Globo fez questão de levar o Edinho Silva para fazer campanha para ele na Globo News. Lembre que André Esteves fez o BTG, como é? O BTG, o evento do BTG. E Edinho Silva estava lá. Aqui, ó. Esse é o Edinho Silva. A decisão é de março, mas foi divulgado nesta segunda. Ele foi condenado por ato de improbidade administrativa doloso. Doloso é quando o cara tem intenção de cometer a confusão. O gestor violou o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal ao assumir obrigações financeiras nos últimos 8 meses de seu primeiro mandato à frente do município, sem ter lastro financeiro para cumprir. Esse é o PT. Esse é o PT, do consórcio. Mas vamos lá. Talvez a dificuldade do Lula em demitir seja uma dificuldade ainda maior. Na verdade, a dificuldade de trabalhar, né? A dificuldade de trabalhar. Lula não trabalha, não tem governo. O país está entregue à própria sorte e os velhinhos, meu Deus, que bote o joelho no chão e reze a Deus. Porque só Deus nesse momento. Não é de hoje que a gente fala que o governo acabou, que o Lula não trabalha. E a imprensa se moveu de forma quase que coordenada, eu até achei curioso, para pontuar isso, né? Dando uma chamada no Lula, assim, Lula, assim, a gente tá te ajudando, mas você também precisa nos ajudar. Não dá só pra gente ficar batendo em Bolsonaro, perseguir Bolsonaro o tempo todo, porque, cara, tu também tem que trabalhar um pouquinho, né, pai? Porque a coisa tá ficando muito ruim, sustentável e tá respingando em nós. Aí o Estadão publica: política à distância. Lula se reúne bem menos com deputados e senadores do que Bolsonaro, Temer e Dilma. Veja só, até Dilma trabalhava mais que Lula. O número de compromissos de Lula com o Congresso no período não chega a 20% do patamar alcançado por Temer, um hábil articulador, e Bolsonaro, um inquestionável oportunista. E fica aquém até mesmo de Dilma, que teve apenas 17 meses de segundo mandato devido ao impeachment, era reconhecida pela ausência de atributos políticos e pela rarefeita capacidade de articulação. Mas ainda assim Dilma trabalhava mais que Lula. Em outros tempos, o modesto volume de encontros do presidente com deputados e senadores poderia até ser visto como sinal de virtude, como a escapar do antes inevitável movimento direto na cobrança da fidelidade parlamentar e na operação conhecida como toma lá da cá. Hoje, porém, observados tanto a agenda do Lula quanto o desempenho político do governo lulopetista, o distanciamento de Lula é uma evidência da malaise do atual mandato. Um presidente mais autocentrado do que nunca, com nenhuma paciência para as rotinas do governo e com pouca disposição para receber parlamentares e negociar com eles. Lula não só se encontrou muito menos, foram apenas 96 encontros presenciais contra 502 de Bolsonaro e 498 de Temer. Fala aí de Bolsonaro, 502. Como quase todos os encontros tiveram a presença de deputados e senadores do próprio PT. Lula foi porque quem tocou o encontro foi os petistas. Ele não queria nem trabalhar, ele não queria nem estar lá. Ele estava lá só porque tinha coisa que no final do dia precisa da opinião dele. Ou do aval. Vai, sim, não. Fala aí, Lula. Posso ir embora? A gente já falou que eu tenho que ir. A gente já falou que o estúdiozinho da Daniela Lima tá pra começar a gente assistir junto em casa com nossa cachorra. O Lula não tem uma cachorra? Já imaginou a cena? Fecha os olhos agora. Imagina o Lula chegando em casa com terno, todo suadinho. Aquela catinga do dia inteiro. Aí chega em casa logo toma... Tira o sapato. Esqueceu que tem que tirar. Aí já toma o carão quando chega em casa. Duvido que o Lula é bem tratado. Aí chega lá... Cadê minha comida? Aí pega lá o mingau pra comer. Aí fica ele e a Janja assistindo a Globo News.
Aí a gente já deve pegar aqueles recortes, né? Olha, Lula. Essa mensagem que eu mandei pra Daniela Lima, ele fala assim no governo. Olha o que a Daniela Lima falou de você, Lula. Ah, meu Deus. Olha o que a Natuza Neri falou de você, Lula. Ah, meu Deus, Lula fica todo encabulado. Vai dizer isso, não é isso. Aí a gente vai lá, dá um abraço, um carinho pro Lula ficar empolgado. E pô, acabou. É só isso que o Lula faz da vida. Fala se tu não consegue imaginar na tua cabeça Lula e Janja assistindo a Globo News e Janja se gabando que o elogio que a Daniela Lima fez foi ela que inventou. Me diz se isso não é verossímil. Lula não trabalha. Não trabalha. Até as políticas públicas estão sendo tocadas aí. O Haddad não tem capacidade mental para pensar nelas. A pergunta que tem que ser feita é quem está governando o país? Quem está governando o país é quem fez campanha pro Lula. É a Frente Democrática. É os defensores da democracia, do Estado Democrático de Direito, os liberais progressistas. Né? A turma que defende com unhas e dentes o livre mercado, a Faria Lima, que a Selic tem que se manter alta. Essa turma está governando o país. O Biden manda mais no Brasil, mesmo fora da presidência dos Estados Unidos, do que o Lula. Pode ter certeza disso daí. Porque também o Biden não mandava nada, né? Quem manda no Biden. A esse problema soma-se outro. A majoritária presença dos partidos de centro-direita e direita na Câmara e Senado, né? Para o Lula não trabalhar. Com a esquerda sem fôlego eleitoral, Lula precisou distribuir 9 ministérios a partidos como União Brasil, PSD, MDB, PP, republicanos, mas na prática, governa com a coalizão tradicional de esquerda com PT e seus satélites. Além disso, as legendas centristas têm número considerável de oposicionistas, tornando a maioria governista instável e por vezes hostil. Todos esses fatores somados deveriam provocar mais e não menos disposição presidencial em dialogar esses espaços. Tanto líderes partidários, ouvidos pelo Estadão, quanto o próprio governo sugerem que Lula deve fazer menos política à distância e passar a receber deputados e senadores com mais frequência. Lembra quando foi a última vez que o Lula assim, realmente se encontrou para fazer política com a turma? Foi quando ele foi viajar. Foi viajar pro Japão e tava no avião, não tinha o que fazer, ficou lá, falando política. Não fez nada e não entregou nada do que voltou. Lula não trabalha. Resta saber que o uso se prestará a tal ajuste. E, sobretudo, se o governo terá nos meses que restam deste mandato algo que faltou até aqui. Uma agenda para o país. Não vai ter. Não vai ter. Não vai ter. Aí pega aquela notícia, né, esse editorial, e veja isso. Ministros de Lula avaliam abreviar a permanência no governo. Aí na conversa de bastidor, mas cresce em alguns gabinetes importantes o desejo de alguns ministros com ambições eleitorais em 26 de abreviar o período de trabalho no executivo. A falta de perspectiva de serem aprovados no legislativo os projetos lançados por Lula, né? A gente já está em maio, nada foi votado, para tentar resgatar a popularidade da gestão petista é o principal ponto de reflexão de alguns ministros. Auxiliares de Lula, que se empenharam em colocar projetos de pé para servirem de vitrine para suas próprias campanhas, acompanham angustiados a lentidão do Planalto em dar seguimento às ações. Lula não trabalha. Lula não tá nem aí para nada. O governo, sem rumo, não consegue mudar o cenário na economia. Tem perdido debate político diário para a oposição em diferentes frentes. Lula, que anunciou o ano da colheita, vai passar os próximos meses distraído em viagens internacionais. Ó, a mesmo ponto do Estadão. Veja Estadão alinhados, 100% alinhados. Lula é hoje impopular, sofre com o surgimento cada vez maior de agendas negativas. Escândalo do INSS, colapso dos Correios, fila sem fim da Previdência, investigações sobre perdas bilionárias na Previ, né? Previ é um fundo de previdência, previdência. E não demonstra ter energia e meios políticos de reverter esse cenário. Sem energia, cansado, Biden brasileiro. Na política, partilha-se a vitória. A derrota não. Resume o auxiliar de Lula ao explicar a razão de uma possível debandada. Com o calendário correndo para metade do ano, ministros que integram o governo, mas pertencem a partidos com projetos presidenciais, estão em um dilema ainda maior. Ninguém quer se contaminar com o peso da impopularidade do petista e ficar marcado na campanha eleitoral. Se a maré para Lula e o PT não virar, melhor sair antes que seja tarde, diz um cacique de um importante partido com ministros no governo. Aí vem a Globo. Estadão, Veja alinhados e vem o Lauro Jardim. Ao dizer que concorrerá à reeleição, Lula esqueceu, né, o que prometeu em 2022. Na quarta, um Lula cheio de energia,
Disse a vários deputados no jantar que será candidato à reeleição. Obviamente, já se esqueceu do que postou e falou em 22. Em setembro daquele ano, na reta final, disse num evento: todo mundo sabe que não é possível um cidadão com 81 anos querer a reeleição. Todo mundo sabe, a natureza é implacável. Uma semana antes do segundo turno, voltou a carga num post do Twitter: se eleito, eu serei o presidente de um mandato só. Você acha que o Lauro Jardim está postando essa notícia só para mostrar a contradição do Lula? Ah, olha lá, o Lula está se contradizendo. Óbvio que não. Você acha que quando... Por que você acha que o Lauro Jardim fez questão de falar do cheio de energia? O Lula não tem energia. O Lula não trabalha. Não trabalha. Não trabalha. O Lula não trabalha. E o Lula veio com essa história aí do imposto de renda, né? Isso daqui é um claro recado também da turma que manda no país falando: a Lula, não vê que tua gracinha de imposto de renda não, viu? Botando na conta para banqueiro pagar. Fica esperto, viu? O Lauro Jardim aqui avisando. Cuidado. 2026, né? Se Bolsonaro não for candidato, a gente tem várias opções. Tem várias opções. O problema ainda do Brasil, só e somente só é Bolsonaro. Tirando Bolsonaro, todos são soluções. Todos são bem quistos pelo grande, né, e amável sistema. Vamos chamar assim, né? Todos fazem parte do mesmo grupo da linda democracia brasileira que muda tudo para não mudar nada. Enfim. Vamos entrar nisso aqui, né? O presidente do PSB concedeu entrevista dia 24, né? Deve ter sido no dia 23, na verdade, porque saiu às 3h30 da manhã. Ele mal sabia do escândalo que é pipocado do INSS. Lula deveria fortalecer quem estará com ele em 26 e não será o Centrão, diz o presidente do PSB. Temos pouco mais de um ano para a eleição. O senhor acredita que Lula vai conseguir recuperar a popularidade até lá? E ele fala assim, ó, tem tempo, mas é preciso iniciativa, é preciso criar uma nova perspectiva para o país. O governo até agora não tratou de maneira adequada, por exemplo, o tema da segurança. Lula não trabalha. Não trabalha. Lula simplesmente não. A gente não tem um presidente. Tem vacância na presidência da República. Não trabalha. Ninguém consegue afirmar que Lula trabalha, nem os seus aliados. A PEC da segurança pública pode ser um caminho? Não se resolve segurança pública com PEC. Você resolve segurança com ação e com a visão que passa pela repressão rigorosa ao crime. O que pode ser feito pelo governo federal. PSB, viu? Partido do Alckmin. Nem o partido do Alckmin bota fé na PEC da segurança pública do Lula. E parece que dá até uma cutucada, né? Falando que o governo não quer combater o crime de forma rigorosa. Lula optou por mudanças pontuais em seu ministério. Como se houve essas mexidas? Podia ter feito mais, né? Não propriamente com o PSB, porque não reivindicamos cargo, mas o problema do governo é político, não administrativo. Há uma mudança no perfil do eleitorado brasileiro que decorre de fatores que são quase insuperáveis, relacionados a valores e ao protestantismo neopentecostal. Se comparar com o de Bolsonaro, estamos melhores, só que o país continua dividido. Você tem que oferecer um programa que una mais setores. Os debates sobre a reforma ministerial incluíram mudanças nos ministérios do PSB. Houve desconforto para vocês? Pô, não deixa de ter, né? Principalmente quando você falava do Alckmin. Pô, achava desastroso se tirasse o Alckmin do listar. Também não acreditava que Lula tivesse coragem de fazer. Não justificaria colocar Pacheco no lugar do Alckmin, nem sequer assume que pode ser candidato. Isso nos incomodou. Seria um erro político grave, mas felizmente não vai acontecer. A reforma ministerial seria para aproximar os partidos, mas eles parecem não querer se comprometer com 26. O deputado do União Brasil recusou o ministério. Lula não pode ter ilusão. O Centrão é de qualquer governo. Ele vai ficar enquanto for conveniente. Vai ficar esperando o sopro do vento. Se Tarcísio se apresentar como um candidato, eles apoiarão a candidatura dele. Não tenha dúvida disso. Os partidos que tiveram com Lula no primeiro turno da eleição presidencial é que deveriam estar sendo fortalecidos. É o núcleo que garante ele. De que forma? O governo tem muita margem de manobra para, por exemplo, incentivar parlamentares a mudarem de partido. Também na reforma ministerial. O Lula faz isso? Não. O Lula pode chegar, ó, você aí do União Brasil, que é o ministério, pá, vou te dar um ministério aqui, você vai articular para mim, agora migra lá pro PSB, por exemplo, pro PDT, pro PT. O Lula não trabalha. Lula não quer fazer nada.
É preciso acabar com a ilusão de que esse Centrão vai estar com ele, só se Lula estiver indo muito bem, né? Não são partidos programáticos. Agora, se Lula quisesse fortalecer PSB, PDT, PCdoB, poderia ter agido diferente. Lula queria o compromisso desses partidos em 2026 e nenhum assumiu. Não sei por que Lula insiste em dar tanto cargo ao Centrão. Basta as emendas que já são excessivas. A necessidade de aprovar projetos no Congresso até lá, né, em 26. A única coisa importante mesmo para votar é o imposto de renda. Duvido muito que o Centrão tenha a coragem de votar contra. Que a evidência maior do que o comportamento do Centrão, o PL da anistia, é mais do que uma derrota para o governo. Falando, irmão, o cara, a anistia, os caras não quiseram, os caras assinaram porque não quer ficar mal com a opinião pública. Imagina aí, um imposto de renda de 5 mil. Lula não trabalha, ele não trabalha. Ou se houver algum cenário no qual o PSB não caminhe com o Lula em 26, não consigo ver. Infelizmente, a polarização vai continuar. Em momentos de insensatez política, o meio termo não funciona. Isso aí devia funcionar para a turma de direita, né? A união de direita. Há risco para a manutenção da chapa Lula e Alckmin? Seria um erro gravíssimo, né? Ele acha que o Lula deve manter. Um partido, em certas horas, tem que colocar os interesses nacionais à frente dos seus interesses. E o Alckmin, né? É esse homem. Um ala do PT entende que Alckmin será necessário na eleição em São Paulo. É uma visão completamente equivocada, porque São Paulo está perdido em matéria de sucessão. A esquerda não ganhará a eleição lá. Então não vai querer mandar o Alckmin pro abate que a gente não quer. De qualquer forma, Lula precisará de palanque em São Paulo. Levar o sacrifício, quem pode ajudar ele, né? Aí ele fala que o país mudou politicamente. A esquerda precisa assumir seus valores e defendê-los, né? O Lula não quer nada. Houve um recado importante para a esquerda na eleição municipal? Teve. Recado terrível. O PT diz que o Centrão avançou porque tem muitas emendas, mas o PT tem a segunda maior bancada. 69 deputados com emendas. Nenhum recebeu menos de 50 milhões. Tem ainda 7 senadores, 3 governadores, o presidente da República, os principais ministérios. Com tudo isso, fez menos prefeituras que o PSB. O PT foi em condições favoráveis. É preciso fazer leituras fincadas na realidade. Foi um sinal político que deve nos fazer refletir e mudar em relação ao futuro. Enfim. Depois eu comento aqui sobre cargos e dinheiro, porque tem umas notícias em sequência que eu quero trazer. Mas tá aí, né? Se for investigar minuciosamente o escândalo, se o Dom Lancelotti, ele não precisa de internet, já começou a achar gente que fez parte da administração Lula 1, amigo do Carlos Gabas, amigo do Disseu e tudo mais. E aí, velho? Onde é que para isso? Se a turma for realmente atrás do que Bolsonaro tentou fazer, né? Porque modificaram a medida provisória que Bolsonaro mandou. Imagine, gente, se nós vivêssemos num país onde a imprensa realmente informasse. Onde a imprensa tentasse contar para as pessoas que o negacionista, né, chamado Jair Messias Bolsonaro, tentou proteger os aposentados. Já imaginou o país que a gente já está vivendo? Mas é isso, né? Não é. É o Brasil. Com certeza a gente tava falando sobre o INSS. E se tiver a CPI... Se tiver a CPI do INSS... Lula. Se prepara, viu, paião? Se prepara aí que acho que o tema vai incomodar muito. Esse tema do INSS, imagina o cara vendo o pai, a mãe, sendo roubado. Imagina. Porque tem muita gente no país que não acompanha a política, nem esquerda nem direita. Agora, imagina os velhos contando um pro outro. Imagina até quem. Porque esse caso, gente, no final do dia, ele não é só quem foi alvo. Todo mundo aí que tem um pai, a mãe aposentado, com certeza ficou sabendo disso e foi checar. Pra ver se o pai, a mãe estava sendo roubado. Então é um tema que corre, que gera discussão no Brasil. E que o Lula tá aí, né? O Paião tá aí. E aí, Paião, vai fazer o quê? Tá com dificuldade, de demitir o Lupe? O Lula tem dificuldade de demitir? Meu Deus, não trabalha, não faz nada, só viaja. É o Lula. E tem que ir pra um 4º mandato com o apoio da Globo. Vou mandar
o vídeo da Landim que eu dei play lá no Telegram. Se tu quiser ver a cara de pau dessa mulher de novo. E se gosta do meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, pode estar no canal. Tem um Tony Valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas Brasileiro, né? Kimpaim.com.br, onde com certeza a gente vai ganhar mais um capítulo, né? Eu tô até, já tá no final do mês, né? Hoje pra mim já era dia 30. Eu já tô fechando o Atlas, né? Amanhã, quero ver se eu já fecho ele tudo, né? Amanhã eu não consigo, né? Amanhã eu ainda tenho umas notícias aí de hoje. Mas enfim, nessa virada aí, provavelmente dia 1º pra vocês, né? Primeira noite pra vocês, vai ser dia 2 de manhã pra mim, eu quero estar fechado. E eu já tenho basicamente já tá chegando no ponto que acho que vai ter que ter um capítulo inteiro só pros escândalos do governo Lula no mês de abril. Teve do Juscelino, teve a humilhação do União Brasil, até o próprio novo ministro, né? O passado dele é curioso. Aí teve o caso da OEI. Você lembra do caso da OEI? No mês que tu esqueceu. Aí tem o caso do Janones, que a gente dá pra botar na conta, né? Porque é aliado do Lula. Teve o caso lá do Jordano, senador. Aí teve o caso do superfaturamento nas escolas. Aí teve o caso das provas da escola que também não foi divulgada. Enfim, né? Tiveram alguns casozinhos nesse mês. Vejo vocês amanhã. Fica aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.